Salve, Pedro. Ao contrário, sua tela aí. E aí, velho? Pera aí. Caralho, mano, a parada aqui tem um delay, tá ligado? É. Tu aperta, caralho. E aí, velho, como é que tu tá? Tranquilo? Tranquilo, por aí. Beleza, cara, graças a Deus. Tava agora na correria, né? Nós Nossa, dois aí trabalhando pra caramba, né, cara? Mano, tipo assim, termino o trabalho aqui, cara, é assim, termino o trabalho, eu vou dar banho nas crianças, eu vou botar na cama, faço leitinho, etc e tal, tá ligado? Aí quando eu tenho live, eu vou e tomo um banho, uma ducha, pelo menos uma ducha, sacou? Então você vê que o ritmo é frenético, tá ligado? Eu cheguei aqui, tem o quê? Tem meia hora, entendeu? Aí eu preparei tudo aqui e tal, a câmera aqui, sacou? Tentei achar um tripé antigaço, tá ligado? Porque eu nunca uso esses tripés de celular, tá ligado? Mas enfim, tamo aí, cara, e tamo aí. live, sua live de outro dia foi até tarde, né? Eu acompanhei até umas 10h30, mais ou menos, não aguentei dormir, cara. Mas tava maneira pra caramba. Foi, cara, foi tarde pra cara. Pô, foi até 11h30, foi isso mesmo? 11h30, né? Foi até tarde. Contando a live junto com o Discord, não é isso? Foi. É. Demais, E é tava. foda, cara. Pô, tipo assim, deixa eu só. Cara, porque quando a gente vai pro Discord ali, eu não sei se tu faz esse esquema, né? Mas depois da live, a gente vai pro Discord, faz um palco e troca ideia. Qual é a grande vantagem do Discord? Tu fala e aí as pessoas estão ouvindo em tempo real. Não tem aquele delay do YouTube de 15 segundos, sacou? Então você consegue interagir, É você mais rápido, conversa com as pessoas. né, cara? Exatamente, entendeu? E aí você consegue chamar a galera pro palco, aí, pô, alguém levanta a mão, tu chama pro palco, aí tu troca uma ideia. Por exemplo, teve uma aluna minha que ela é mestre em branding, e ela levantou a mão e a gente ficou trocando ideia sobre branding lá, sacou? E a galera, porra, assistindo. Então acaba que se estende bastante, mas às vezes a live é de uma hora e o Discord é de uma hora também. Aí fica 2 horas. É cansativo, mas é bom pra caramba, cara. Ah, é Você gostoso. gosta também, né? Essa troca, essa compartilhar conhecimento com a galera não tem preço. Algo que eu curto também, no que a gente vê, a hora já foi, o dia acabou. É isso. Exato, exato. É gratificante demais. Vamos começar, a galera tá entrando aí. Antes de mais nada, eu Vamos que queria vamos. te agradecer, né, por ter aceito o convite desse bate-papo. É um prazer ter você aqui. De antemão, eu falo que eu sou seu aluno há mais de 10 anos, porque eu acompanho seus primeiros tutoriais lá no YouTube. Acho que você tem uns 11 anos no canal já, né? 12, 12, 12 12. anos. Mas pelo 12 menos anos. 10 anos eu já estava lá assistindo. Inclusive, me inspirou muito na minha carreira, cara. E para quem não sabe, o Pedro tá Legal. no YouTube com mais de 129 mil inscritos, onde ele ensina muita parada maneira de after. Então, quem não conhece, entra lá, se inscreve, porque realmente vale a pena. E também tem o site, né, Pedro? Com vários cursos disponíveis lá de qualidade. E eu falo porque eu também já fui aluno, já comprei seu curso lá. Então, eu falo com Legal. propriedade porque Aham. realmente é muito bom. Então, depois da live, quem puder, entra lá e vale a pena, realmente, o curso do Pedro. E Show de Pedro, se bola. quiser se apresentar aí um pouquinho melhor para a galera, te conhecer. Beleza. Meu nome é Pedro Aquino. Vocês já devem ter visto aí. Eu trabalho com After Effects há 15 anos. Mas, assim, de considerar motion design, porque é aquela coisa, né? A gente nunca sabe exatamente quando você é motion design, porque não tem um canudo, não tem uma formação geral, né? Mas eu considero assim, eu me tornei um motion designer quando eu comecei a pegar ali uns freelas que realmente eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu falei, porra, eu sou motion designer. E isso tem mais ou menos 14 anos, que eu peguei lá um projeto da Claro, sacou? Foi um contato, tipo assim, cara, às vezes tu dá essa cagada, né? O meu cunhado, ele era gerente da Claro e tal, e aí ele se amarrando, meu irmão, eu evangelizava o After Effects, cara. Quando eu conheci o After Effects lá em 2008, eu falava pra todo mundo, cara, um programa que tu faz as paradas tipo Hollywood, porque Andrew Kramer, né, Isso da época, então era tudo assim. no vídeo Copilot, certeza. Exatamente, pô, eu aprendi com Andrew Kramer, eu aprendi com o Video Copilot. Então, tipo, era aquela coisa hollywoodiana e tal, é claro que depois você vê que não é essa coisa toda, mas, meu irmão, a empolgação, e aí eu falava pra todo mundo e tal. Então, ali, mais ou menos, há 14 anos atrás, o meu cunhado estava na Claro, ele estava se amarrando muito nisso, falou, cara, Pedro, isso é muito foda e tal, cara, a gente vai fazer um evento aqui de vendedores da Claro, que é anual, etc e tal, eu quero fazer um vídeo de 3 minutos, acho que 2 minutos e meio, com o tema Tropa de
Elite, sacou? Então era uma mistura de tipografia cinética e tal, com cenas do filme, com frases de efeito. Porque o Tropa de Elite tem várias frases que se conectam com essa coisa de venda, né? De motivação e tal. E aí eu fiz, irmão, caralho, quando foi reproduzido, o meu cunhado, ele filmou a galera vibrando, parceiro. E aí quando você vê o público vibrando com a parada que tu animou, é tipo assim, não tem como tu fazer outra coisa. É uma coisa, a experiência é muito foda, entendeu? Então foi mais ou menos ali que eu comecei. E aí o tempo foi passando, eu fui estudando cada vez mais, viciando mesmo, assim, de virar noites e tudo mais. E eu resolvi, um belo dia, depois de pegar uns filhos, eu falei, pô, cara, eu vou começar a ensinar aqui, porque no Brasil, cara, era tudo um mato naquela época, né? Não tinha muita coisa, tinha pouquíssima coisa, principalmente no Brasil. Eu falei, vou gravar um tutorial para ver qual é. Aí eu gravei um tutorial, o básico do básico, aquele do Pandinha, que tem a fotinho do Pandinha, tá ligado? E aí, meu irmão, aquela época o alcance orgânico do YouTube era incrível e a galera começou a curtir, começou a seguir, etc e tal. Eu postei o segundo, postei o terceiro, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E a galera começou a falar, porra, Pedro, por que você não faz um curso, sacou? Eu falei, porra, fechou, cara. Aí eu comecei a pesquisar, naquela época não tinha essas coisas de plataforma EAD e tal, então pesquisando, eu achei as duas empresas, fiz o curso, aí a parada deu certo. Eu falei, pô, cara, interessante, porque o tempo para eu fazer o curso e o número de vendas ali está equilibrado com os freelas, né? Então eu posso fazer as duas coisas juntas. E aí eu fiz o segundo curso, aí foi quando eu vi que, cara, dá para fazer a vida, sabe, trabalhando como freela e também com educação. Porque eu sempre fui apaixonado por ensinar, tá ligado? Eu tenho um histórico assim que eu chegava na escola, sabe, um pouquinho mais cedo, para ensinar o pessoal, tá ligado? Eu gostava, eu estudava em casa, eu chegava lá e eu queria ensinar, porque quando eu ensinava eu aprendia mais. Aí eu chegava na prova como, né? Então eu sempre fui apaixonado, eu comecei a fazer isso. Eu vi que, porra, deu certo, eu construí a minha vida trabalhando como freela, como educador. E o tempo foi passando e aí tem mais ou menos um pouco mais de 2 anos que eu comecei a trabalhar com um estúdio do Canadá chamado Vulco. Aí eu tô até hoje lá, agora eu comecei como freela e aí agora eu tô com um contrato de longo prazo, né? E lá a gente pega mais assim trabalho de motion branding, né? Então é motion design mais voltado para estratégias de branding e tudo mais. E tá maneiro pra caramba, cara. E é basicamente essa minha história. Hoje eu tô aí no Vulco, trabalho com educação, tenho meus cursos e é basicamente isso, cara. Mas e antes do Mocho, o que que você fazia? Porque no Mocho faz 14 anos, né, que você falou. E antes, como que era a Sim. vida, cara? Acho que o pessoal tem essa curiosidade também de saber. Então, cara, eu era meio porra louca, tá ligado? Tipo, eu nunca abro essas coisas não, mas tipo assim, eu tive uma fase ali, né? Eu me formei, aí eu fiz o ensino médio e tal, né? Aí eu fui pra administração, tá ligado? Caralho, fiquei 6 meses, não gostei. Aí eu fui pra engenharia de produção, aqueles cursos que ninguém sabe o que é, e tu vai porque, tipo, né? É o Os que dois tem. anos, engenharia de produção. Saí fora. É, também, então. Bem, E eu saí fora por aí, é quando começa a rolar o cálculo 3, não é? nossa senhora. Cálculo Derivado, 3 não. Aí, você tá maluco. exatamente, meu irmão. E eu lembro até hoje, eu estudando lá cálculo 3 meu irmão, eu falei assim, ô caralho, em Copacabana, sentado assim na mesa, tá? A janela atrás e tal, estudando cálculo 3 eu, caralho, eu quero isso pra minha vida, parceiro. Eu não quero isso pra minha vida. E aí eu bati na mesa assim, eu soquei mesmo, pum, eu não vou, foda-se, eu vou trancar isso aqui. Eu tranquei e falei, pai, mãe, vou trancar. E o pior que era a faculdade federal, cara. E aí a galera ficou chocada, mas foi uma decisão que, tipo assim, se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje eu ia estar trabalhando com uma parada que eu odeio, que eu não recomendo pra ninguém, você trabalhar com algo que você não gosta, Aí você né? se E tornando um aí, profissional frustrado, né? Consequentemente, você vai exato, fazer direito e não vai receber bem por isso. exatamente, exatamente. Eu acho que você tem que unir a paixão com o trabalho, tá ligado? Tem que unir os dois. E aí, cara, eu fiquei, tipo assim, eu peguei trabalho em loja, comecei a trabalhar com venda, e aí eu comecei a pegar exatamente essa coisa da comunicação, né? Então, trabalhando com venda, trabalhei na Dufry, na Tommy Hilfiger e tal, pá. Eu comecei a gostar muito disso, eu comecei a ficar mais fissurado em entender a comunicação. Entender como é que eu faço para transmitir, verbalizar o que está na minha cabeça, para a pessoa entender de tal forma
que ela chegue o mais próximo possível do que eu de fato quis falar, tá ligado? Parece viagem isso, mas é basicamente a questão da mensagem, emissor, receptor, e você tentar transmitir essa mensagem da maneira mais íntegra possível, que é o que a gente faz, né, no Motion. Uma dificuldade enorme que eu tenho para transmitir. Às vezes eu tenho muitas ideias, tenho conhecimento para passar para a galera, eu fico pensando como que eu vou transmitir isso de uma forma clara. É um puta desafio, né? Exatamente. É uma coisa assim, e eu sou apaixonado por isso, entendeu? E eu comecei a estudar comunicação no sentido de como falar em público, como vender, etc. Entendeu? Eu comecei a colocar em prática na vida e eu fui ficando cada vez mais apaixonado com isso. Até que chegou um ponto, em 2008, que eu estava trabalhando na Tommy Hilfiger, não aguentava mais. Eu falei, pô, cara, eu vou entrar numa faculdade de comunicação. Primeira coisa, né? Essa coisa da paixão e tal, faculdade de comunicação. E durante esse período, até a faculdade, foi tipo assim, um período de trabalhar em loja, pegar o dinheiro para ir pro bar, beber, sair com os amigos, night, sacou? Então, fiquei por um período longo, assim, de 2 anos, 3 anos só nessa. E eu falei, não, vou fazer uma faculdade séria, que eu entrei na comunicação de forma séria. Eu comecei a estudar seriamente filosofia, sociologia, etc. E foi no primeiro período que o professor chegou lá e passou um trabalho e falou, ó, vocês podem apresentar esse trabalho de qualquer forma. Qualquer forma, pode ser cartolina, pode ser fazer a música, pode ser de qualquer forma. Aí ele botou os temas, ó, criem seus grupos. Aí eu criei meu grupo, e aí beleza, a gente marcou um dia lá para começar o trabalho, e a questão era, como é que a gente vai apresentar? O que a gente vai fazer, né? Aí, uma garota do meu grupo na época, que por um acaso é a Karine, que por um acaso hoje é minha esposa, com quem eu tenho 2 filhos, tá ligado? Eu botei ela no grupo, né, lá e tal. A gente estava se conhecendo ainda. Mas ela virou e falou assim, cara, por que que a gente não faz, por que que a gente não edita um vídeo? Eu, nada de edição, deve ser difícil pra caralho, porque a gente, cara, não sei quantos anos você tem, mas, tipo assim, quando era bem mais novo, ali com os meus 15 anos de idade, eu lembro que a galera, para editar, tinha que ter um estúdio, um equipamento. Você lembra disso, cara? Não, não, Mas eu lembro disso. não era comum. Pois é, sacou? Então, eu achava que edição era isso. Ela falou, não, cara, tem um programa aqui chamado Movie Maker. O Movie Maker, para você ver quão ingênuo eu tava. Aí eu tava com 22 anos, irmão. 22 anos. Então tem a galera começando com 15, 18 e tal, vocês estão, porra, bem pra caralho. Eu com 22 anos não sabia nem o que era Movie Maker. Aí eu falei, me mostra aí. Ela mostrou e tal, caralho. Cara, veio antes do Sony. Era o top que tinha o Movie Maker. Exatamente, exatamente. Foi tipo assim, foi a disrupção, né? Foi a disruptividade da parada. E eu fiquei apaixonado. Eu, caralho, eu posso botar a trilha de música, cortar, botar foto, fazer fade. E eu comecei a ficar apaixonado com a questão da edição em si. E aí foi coisa de 2 dias, eu zerei o software, porque o Movie Maker era bem básico mesmo. Aí eu encontrei o Sony Vegas, tá ligado? Pesquisando. E aí foi quando rolou a paixão pela primeira vista ali, quando eu vi o sistema de keyframes dentro do Sony Vegas, tá ligado? Que era exatamente a grande questão. Você poder criar keyframes, alterar valores no tempo, botar easy in e out. E aí, meu irmão, comecei a viajar na maionese. E a galera voltava para casa, né? O grupo voltava para casa, eu ficava lá editando. Eu fiz 99% do trabalho sozinho, tá ligado? Mas foi basicamente isso, cara. Mais ou menos o que precedeu. Aí depois do Sony Vegas, você vai pesquisar, eu quero mais. Aí você, principalmente quem se apaixonou por keyframe, né? Vai encontrar o After Effects inevitavelmente. Aí, meu irmão, tu deve saber, né? Quando tu se depara com After Effects, é a paixão à primeira vista, velho. Como, né, cara? E é engraçado que a sua história lembra um pouco a minha, essa parte da faculdade. Porque eu também em área de produção, fiz 2 anos, falei, putz, não gosto, cara. Não gosto, não vai, de jeito nenhum. Falei com meus pais, né? Foi aquele choque. Falei, puta merda, eu queria que você fosse engenheiro, que não sei o que e tal. Falei, vou fazer comunicação também. Fui para comunicação social. E a mesma coisa, cara. Primeiro semestre, trabalho lá, em grupo. Pode apresentar da forma que quiser, igualzinho no seu. Sério mesmo? Sério, cara. Igualzinho. E eu lembro que o professor que trabalhava na TV naquela época. E meu sonho era trabalhar na TV. Falei, putz, eu vou encher o saco desse cara. Peguei, fiz um trampo. Na época eu usava uns templates, entrava no Envato, sabe? Fazia uns E todo dia, no final da aula, eu ia apresentar para ele.
enchi o saco desse cara até não querer mais. Até que abriu uma vaga para mim na TV e eu fui. Daí entrei de cabeça na área. Mas achei interessante porque me recordou um pouco essa época aí, cara. Caraca, realmente, velho, é uma coincidência absurda, porque a gente tem a trajetória bem parecida ali. E Você se foi, amarrava também. Você gostava também de filosofia, sociologia, de antropologia? cara, Eu era viciado também. Então, eu era viciado, cara, me não. amarrava. E eu lembro que foi nessa época, acho que uns 2 anos depois, que eu fiz um curta-metragem. Eu te mandei no Facebook, cara. Eu acho que em 2015. E você foi super humilde, gente boa. Falei, puta, que maneiro, que não sei o que. Você até me deu uns conselhos na época. E isso ficou gravado na minha cabeça, cara. E foi um dia eu quero Pô, bater um papo, cara. E hoje tava aqui. que legal, cara. Eu confesso que eu não lembro Depois disso, do né? Porque é tanto tempo, tanta gente. Facebook, daí você vai lembrar. Porra, cara, eu quero ver, eu quero ver. Não, incrível. E se você parar para pensar, né, tanto você quanto eu e qualquer pessoa que trabalha no Motion já está aí na área e tal, pegando cliente e tal, você percebe como é que Motion é a comunicação, né? Motion é uma ferramenta de comunicação visual. Então, isso é até bom a gente trazer, porque muitas vezes as pessoas querem aprender o After Effects, aprender o Motion, só para fazer algo legal, só para fazer algo maneiro, algo impactante, né? E, na verdade, você tem que usar como uma ferramenta de comunicação, que é exatamente assim que você vai fazer com os seus trabalhos, né? Você pode até pegar freelas e trabalhos que a empresa quer só fazer uma parada legal, isso acontece. Ah, não, quero botar um movimento aqui. Mas quando você vai pegar uns clientes mais high level, você começa a perceber que os caras são, tipo assim, comunicação pura, signo, entendeu? Tem que ter toda uma metáfora visual no que você faz, E o né? importante E então tá muito conectado, né, com. é passar a mensagem de forma clara, né? Exatamente. Você basicamente pegar uma mensagem que pode ser ou nova ou complexa e você transformar ali, você transmitir aquilo de uma maneira simples de entender, né? Então essa que é a essência do motion. Então, você vê que conecta muito. Então, as pessoas pensam muito em, eu quero motion, então vou fazer a faculdade de design, etc e tal. Que eu acho que, hoje em dia, eu meio que recomendo isso, se quiser fazer a faculdade. Mas existe uma bagagem de comunicação que o design não dá, né? Quando você se forma em comunicação, o design não dá, tá ligado? Então, é aquela coisa, né? A gente traz essa bagagem aí, mas tem que saber, cara, o que você vai escolher de faculdade. E aí poderia entrar até no tema, né? Se precisa se formar ou não, porque a galera pergunta muito, você deve ver isso aí, né? Cara, eu preciso fazer uma faculdade, faço faculdade de quê? Eu tenho que ser formado em quê para fazer motion, né? Tem essa questão aí toda, que é polêmico pra caramba, né? Qual que é a sua É opinião, polêmico. cara? Aproveitando que já entrou nesse assunto, o que que você acha? Cara, a minha opinião a minha opinião é basicamente o quê, cara? A faculdade, ela vai te dar uma bagagem foda que você não consegue sozinho. Mas é uma bagagem ali. Você consegue dar um 360 graus em determinados temas que sozinho você não vai fazer. Por exemplo, se você estudar sozinho motion, você nunca vai ler filosofia, você nunca vai, por causa do motion, você nunca vai atrás de antropologia, de sociologia, principalmente, né? Porque se a gente está lidando com o público, se a gente está lidando com como que a gente comunica com o público, sociologia, psicologia, essas coisas assim, são temas importantíssimos, sacou? E quando você não vai para a faculdade, você não vai tocar nesse tema muito provavelmente. Então, eu acho que a faculdade, tanto de design quanto de comunicação e tal, vai te dar essa bagagem, essa experiência, né, toda. E fora isso, você também cria networking. Então, você pode trocar ideia com os professores, né, em tempo real ali. Eu era muito assim, eu recomendo fazer isso. Você ser o tipo de aluno que puxa o professor e pergunta as coisas, porque os caras adoram isso. Porém, não é necessário. A gente sabe disso. Não é necessário. Porque você pode muito bem, entendendo ali mais ou menos a direção. Por exemplo, cara, eu sei que eu tenho que. Vamos supor que eu tenho que dominar o After Effects, que é o que eu falo. Meu irmão, tem que dominar a ferramenta, não adianta seguir em frente sem dominar a ferramenta. Aí você tem que entender um pouco de comunicação, como é que você vai representar visualmente ideias e conceitos, sabe? Então, você pode ir atrás desse conteúdo, mas é mais uma direção que você tem que ter. Sozinho você não consegue. Mas, por exemplo, assistindo essa live, as pessoas já começam a. Então, você tem que entender isso, né? Como representar visualmente. E quando você toca nesse ponto, você vai ter que cair para o design. Então, você vai ter que estudar um Illustrator,
ou um Photoshop, enfim, para você começar a trabalhar ali uma representação visual, que é o design gráfico, né? Não precisa aloprar, não precisa ser um designer gráfico profundo, mas ter um bom conhecimento dos princípios do design, e principalmente representar visualmente ideias através de gráficos estáticos e tal. Né? Então tem como, cara. Sem a faculdade, tem como você ser um motion designer muito bem sucedido. Tem vários casos do tipo. Então acaba que no final das contas é questão de opção. Eu acho que os dois dão certo, né? Mas se eu pudesse assim escolher, eu prefiro que você faça uma faculdade. Porque é realmente uma experiência, só que aí o que eu faria? Uma faculdade e, paralelamente, estudando cursos, né, que tem por aí, lendo artigo, lendo livro, etc. e tal. Ou seja, porque a faculdade não vai te ensinar motion, parceiro. Não tem a faculdade de motion, né? Eu não sei como é que está hoje, mas uma faculdade de motion eu acho que não tem ainda. Então você vai ter que pegar tudo de benefício da faculdade e, paralelamente, fazer os cursos ali avulsos e tal, e você ter a sua trilha de como é que você vai conduzir o conhecimento de motion. Ao invés de esperar terminar a faculdade para começar o motion, eu faria paralelo os dois, entendeu? E Pedro, falando de design, cara, uma curiosidade aqui, uma dúvida que eu tenho. Você só anima seus projetos ou você também faz o design deles? É que você trabalha no estúdio, né? Provavelmente Sim, você recebe esse material. Mas no, sei lá, pro seu canal do YouTube, outros projetos, você chega a pegar a parte de design também ou não? sim, sim, sim. Tudo que é meu, assim, que você vê de projeto pessoal, aqui no Instagram, no YouTube, sou eu que faço, né? E tipo assim, eu não me considero um designer, assim, designer gráfico, porque é bom a gente dividir isso. O designer gráfico ele monopolizou o termo design, né? Sendo que design é muita coisa, né? Mas o design gráfico, eu, tipo assim, eu tenho um conhecimento, eu consigo dar arranhada, mas eu sei que, tipo assim, eu sou mediano, porque tem uma galera, meu irmão, cabulosa essa coisa aqui, tipo assim. Então, por exemplo, lá dentro do estúdio, eu pego mais a parte de animação, eu tenho que entender design também, tenho que entender, porque de vez em quando eu vou ter que pegar uma parada ou outra ali, ajustar, às vezes dá até um pitaco. Pô, o que vocês acham de a gente fazer isso aqui? Pô, essa letra aqui, por exemplo, a gente poderia deixar assim, né? Pô, alinhar aqui. Então tem que ter um certo conhecimento. Porém, no estúdio tem a designer mesmo, que ela tem pouco conhecimento de After Effects, e tem eu que tenho muito conhecimento de animação e dou uma arranhada legal ali em design, entendeu? E tem uma outra também que ela consegue fazer bem as duas coisas, entendeu? Então a equipe é basicamente essa. Então quando chega um trabalho lá, já vem pronto. Já vem lá o design estático, e aí eu tenho que pegar aquilo e dar soluções visuais através da cinética. Então eu tenho que olhar aquilo ali e falar, cara, como é que eu posso dar vida a isso, só que com propósito. Sacou? É aí que é o grande lance, que é o diferencial que eu vejo no Vulco, que é exatamente isso. A gente não faz movimento sem propósito. Todo movimento tem um porquê, entendeu? Então, é basicamente você pegar o estático e você tentar, porra, como é que. Aí, claro, você vai pegar o briefing para entender exatamente o que eles estão querendo comunicar ali, entendeu? Ah, a gente está comunicando isso, né? Tem as palavras-chave, tem as características, questão de humor, de voz, o próprio brand, né? A marca, como é que é. Você entende isso e você, olhando o estático, você começa a pensar o que cineticamente você pode enfatizar essa mensagem, entendeu? Então, é basicamente isso. E sua comunicação com o pessoal no Canadá? É inglês ou tem um brasileiro lá que faz essa É intermediação? inglês, pô. Eu falo porque É, eu trabalhei numa agência no Canadá e eu tive a sorte, eu não falo inglês, cara. Sou negação, mas preciso urgente aprender. aham. E o diretor lá era brasileiro, então para mim facilitava muito. Ele montou uma equipe, na verdade, eu montei 80% da equipe, porque ele me pediu É indicação, mesmo? inclusive minha irmã tá lá faz 2 anos já. Então eu meio que montei realmente a equipe, mas só de brasileiro, cara. A comunicação com o diretor era em português e ele repassava pro pessoal lá em inglês, né? Que Mas eu legal, preciso cara, que legal. fundamental, principalmente para quem quer pegar o mercado de fora, né, Pedro? Que eu, em particular, acho que Exatamente. eles valorizam mais o nosso trabalho do que aqui no Brasil. Muito mais, muito mais. Nossa, cara, eles valorizam demais. Assim, você vê, o
pela maneira como eles tratam a animação, né? Como é que eles dão a importância, mas claro, não dá para generalizar. Tem Sim. muito cliente ruim lá fora. Mas eu também, cara, recomendo muito fazer. Cara, o que que eu fiz, né? O meu processo foi basicamente o quê? Eu tomei essa decisão. Falei, cara, eu quero ter uma experiência dentro de um estúdio de motion gringo, sabe? Eu quero. E quando eu boto na minha cabeça que eu quero, meu irmão, eu vou e não paro, né? E aí, o que que eu fiz, cara? Eu comecei a postar muitos projetos pessoais, tanto que no Instagram vai dar para ver mais ou menos a partir de um determinado momento que eu comecei a postar umas paradas que eram mais abstratas, só que comunicando alguma coisa, equilíbrio, etc e tal. Então ali, aí eu fiz ali, por exemplo, a chamada do Keyframe Academy, eu fiz aquele filmezinho, não sei se você chegou a Foi ver. esse curso que eu comprei. Foi O esse, dois. né? Aham. Então, ah, aí, através, eu acredito que esse filme foi o que realmente mostrou a minha capacidade de comunicação. Então, eu fiz tudo. Eu fiz o roteiro, o voice-over, se fosse hoje, eu teria feito com AI, mas eu fiz com a minha voz mesmo. Mas o principal ali é roteiro, como representar visualmente o roteiro, através ali, né, de um storyboard, definir a linguagem e tudo mais, animar com propósito, ou seja, animar de tal forma que aquilo que está sendo dito seja bem representado, sacou? E assim, mais ou menos, assim, um resumo do resumo que você segue uma produção de motion. Eu fiz aquilo ali, deu certo pra caramba, que começou a surgir muita gente interessada, me chamando para trabalhar e tal. E aí chegou o Daniel Luna, que na época, não sei se você conhece o Daniel Luna, ele trabalha muito com 3D, mais com 3D, né? Não, Ele é diretor. É. E aí, cara, é um brasileiro e na época ele estava no Vulco. E aí ele entrou em contato comigo, pô, cara, gostei muito do seu trabalho, etc e tal. Aí ele me chamou para um freela. E aí eu fiz um freela, aí depois teve um collab, eu conheci o pessoal lá. E aí quando eu vi que, pô, tinha chance de ter mais coisas, porque rolou um freela, e depois me chamaram para um outro, né, e tal, eu falei, cara, eu vou entrar numa conversação de inglês. Eu contratei uma professora de inglês, eu, pô, era 3 vezes por semana trocando ideia por 1 hora, mais ou menos, entendeu? Conversação mas mesmo. E eu falava, olha só, eu quero ter uma conversação só que eu quero usar palavras-chave da minha área. Então, eu passava textos para ela em inglês relacionado a motion, para ela saber exatamente como me conduzir para o inglês que eu queria. Entendeu? você já sabia alguma coisa de inglês, Pedro? Ou Já, zero? já. Eu não comecei do zero, não, cara. Começar do zero é foda. E é uma crítica que eu tenho com a educação hoje, porque quando eu era criança, cara, tinha mais valor o inglês do que hoje. Hoje o inglês é recreio, sacou? Na época davam mais valor. Só que não foi só isso, né? Eu morei nos Estados Unidos com 12 anos de idade, eu fiquei lá por 1 ano e meio. Então, porra, quando você mora, cara, se você morar nos Estados Unidos por 6 meses, você já vai sair falando. Se tu morar lá, imagina só, eu quero aprender inglês, meu irmão, vai para os Estados Unidos ficar 6 meses. Você vai ver que tu vai, pronto, você pega. Então, porra, com 12 anos, 1 ano e meio, então eu sempre tive o inglês dentro de mim, sacou? E aí É, foi esse basicamente. é um benefício do nosso trabalho também, né? A gente pode trabalhar em qualquer lugar. Exatamente, exatamente. Você pode trabalhar, cara, eu trabalho, pô, com a galera, já trabalhei com a galera da Dinamarca, Estados Unidos, Itália, Alemanha, trabalhei com indiano já, entendeu? Então, o inglês é o idioma do planeta, entendeu? Então, quando você sabe inglês, você não só vai ter a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos, você pode trabalhar em absolutamente qualquer país, Sim. entendeu? Você pode trabalhar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, é poderosíssimo, né? E fora isso, quando você pensa economicamente, assim, Estados Unidos, Canadá, Europa e tal, a gente tem algo muito mais. São países ricos, né? Então, se os países são ricos, as empresas têm mais budget para botar na parada. Então, eles não só dão mais valor, como eles têm mais budget mesmo, né? Então, é uma métrica diferente da nossa. Então, quando você sabe inglês, você dá a alavancada no teu ganho, na tua receita, de uma maneira estrondosa. Assim, é absurdo. Então, tem que aprender inglês, cara. Se eu pudesse dar uma dica assim, a galera, porra, tem que aprender inglês, cara. Não dá mole. Porque tu trabalhar para fora, você vai ter um outro padrão de vida que você não teria
falando só português. Não teria. E uma coisa que eu reparei nos trabalhos que eu fiz para fora é que eu tenho a impressão que eles respeitam mais o processo, cara. Por exemplo, você fala, putz, eu preciso de 10 dias para sessão, porque eu preciso disso, deixar a animação fluida, não sei o quê. Aqui no Brasil, os caras querem tipo para ontem. Ah, não dá para reduzir o tempo, não dá para fazer mais rápido, não dá para entregar amanhã. Eles não respeitam tanto o processo. E isso influencia muito no resultado final, né, Pedro? Muito, cara, muito. Eu acho que isso é cultural, tá ligado? Eu acho que o Brasil ele tem uma cultura muito imediatista. Isso reflete nos clientes também. Lá fora o pessoal tem um pouco mais de paciência para fazer algo bem feito, entendeu? Então acho que tem um pouco disso. Mas de fato, a qualidade da produção, quando você tem ali um prazo maior, é infinitamente superior. Mas tem sim casos, não dá para falar que é um mar de rosas. Tem casos sim que você tem que fazer rápido. Que o cliente fala, não, eu quero isso em uma semana, mas você sabe que, pô, ficaria bom mesmo em duas. Então, isso acontece, mas de fato não é sempre. Geralmente eles respeitam bastante, assim, sacou? Dá tempo de você fazer a base, sacou? Ficar pronto, então você definiu toda aquela base e aí você já começa o quê? Mexer aqui ou ali, sacou? Pá, 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 aqui, frame aqui, timing. E aí você começa a deixar a parada perfeita mesmo, você começa a dar uma polida. Então, geralmente rola, mas só que eu não consigo responder por todo mundo, porque às vezes eu sinto que isso rola pela velocidade que é executado aquele projeto, né? Então vamos supor, a designer foi rápida, sacou? Eu peguei aquilo, eu fui rápido em animar, e eu confesso que eu sou rápido, tá ligado? É uma parada que eu sempre bati nessa tecla para todo mundo que eu ensino, cara. Você tem que pensar na velocidade também. Sim. Para de ficar fazendo as coisas lentas. Para de ficar mexendo o mouse até o menu de efeito. Bota a porra do FX Console, entendeu? Bota alguns scripts para acelerar. Então, acelera. Porra, cara, domina os atalhos. Tem que dominar atalho. Porque aí você vai conseguir uma velocidade muito maior, né? Quando você entende o After Effects mais profundamente, você consegue ser mais rápido. Porque quanto mais rápido você for, mais você consegue polir o seu projeto final. Então, melhor vai ser a qualidade, independente do prazo. Porque eu, às vezes, consigo fazer muito bem em 2 semanas, coisa que as pessoas conseguem fazer em 4. Então, qual é o melhor prazo, tá ligado? O que deve ser respeitado? Entendeu? Então, tem um pouco disso também, né? A questão de velocidade. E esse era um assunto que eu ia entrar com você mesmo, sobre plugins. Por exemplo, a minha opinião sobre isso é que eu acho importante conhecer as ferramentas nativas do After, né? Mas que os plugins ajudam muito no dia a dia. Você não pode ficar refém deles. Lógico, se deu um pau no plugin, você não sabe se virar sozinho com as ferramentas nativas, né? Mas para mim, ter um plugin que acelera o workflow é demais, cara. E Eu plugin... acho, eu concordo, cara. Eu acho que o plugin, só que é tipo assim, eu sou contra plugin que faz animação, plugin que automatiza movimento. Então, aquela coisa de ter vários ícones com determinado movimento de texto. Ah, eu quero essa animação de texto aqui. Bum, já aplica no texto, acabou. Isso eu sou contra. Sou muito Que nem contra. do cavalinho lá do Horse. O cavalinho. Nossa, Meu irmão odeia o cavalinho, cara. E eles fizeram um brand de botar realmente uma máscara de cavalo. Eu sempre falei, cara, tipo assim, é dar uma sacaneada mesmo. É como se você fosse fazer motion a nível de cavalo mesmo. Você vai sair atropelando todos os princípios e tal e achar que é só clicar botão e acabou. É realmente coisa de o problema cavalo. Eu não gosto. é a mesma coisa, né, cara? Você bate o olho e você sabe que é aquilo. Que não tem um diferencial, sei lá, não tem uma curva de animação diferente, não tem uma criatividade. É tudo pronto, cara. Exatamente. Mas é aí que a gente consegue fazer a diferenciação, né? Ou seja, você pensando no teu posicionamento como motion designer, você sabendo disso, que, pô, se você ficar usando plugin, você não vai ser diferente, sacou? Você não vai se diferenciar daquela massa, entendeu? Então você vai continuar ali mediano, ganhando mediano também, entendeu? Agora, se você quer ir para o próximo nível, você tem que saber fazer tudo na unha. E se for usar plugin, pelo menos é a perspectiva que eu tenho, se for usar plugin que seja para acelerar o processo, O sacou? EasyCall, Acelerar o você já processo. fez lá Executado. a curva de animação, você deixou como você queria, na unha. Aí você vai lá, usa o EasyCopy para acelerar o workflow, né? Mas não deixar que o plugin faça tudo por você. E se uma hora não tiver o plugin, o que você faz?
Exatamente, exatamente. Então, só que aí tem um EasyCopy, tem um Dojo Easy, ou seja, ao invés de você dar Ctrl Shift K para entrar na telinha, E botar, foi. você não consegue aplicar para vários parâmetros juntos e tal, então tem que ter, eu acho que o Dojo Easy. ah, Cara, esses são os que eu mais uso, sacou? Aí tem uns de sequenciar camada, por exemplo, também, coisas bem operacionais, sacou? De você ter que fazer, renomear várias camadas. Que mais, cara? Fala aí. Motion Tools também, Ah, que mexer no ponto de ancoragem, para criar um nu exato. e para criar uma câmera, ao invés de ir lá em layer, ou então usar um atalho. Às vezes eu Uhum. acelero um pouquinho. Exatamente, exatamente. Então cara, é mais ou menos essa perspectiva que eu tenho, mas fugir totalmente de plugin que automatiza processo, que automatiza uma parada que você tem que saber fazer na unha. Porque se você não sabe fazer na unha, aí vamos supor, você tem um portfólio, mas é foda, porque hoje em dia todos os producers, tá ligado? Os diretores e tal, eles sabem desses plugins, eles batem o olho, eles conseguem entender que a parada foi criada com plugin. Mas se você entrar, se você for chamado através de um portfólio que não foi você que fez do zero, tem grande chance de dar merda, entendeu? Porque você não sabe fazer a parada do zero. E isso serve tanto para a questão de script, plugin, quanto também tutorial. Se você ficar fazendo portfólio só com reprodução de tutorial, é, sem realmente tentar fazer do zero por conta própria, você está mostrando um portfólio fake, tá ligado? Que é um portfólio que não é teu. É um conjunto de tutoriais que tu botou ali, né? E aí quando você entrar na empresa e aí o diretor, o cliente, etc e tal, pedir determinada coisa e você não sabe fazer aquilo do zero, eu acho que não vai dar boa coisa. Sabe Então, qual é? é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, cara. Eu não quero que as pessoas saiam copiando o que eu estou fazendo. Porque copiar é fácil, né? É importante que elas entendam a técnica que está sendo passada, o conceito, e repliquem da forma que acharem melhor, com sua criatividade, expertise e tal, mas não sai copiando. Porque se chega num tutorial lá, eu não mostrei um atalho que eu usei. O cara já, puta merda, o que eu faço? Que tecla de atalho que ele usou ali? Já ferrou com a vida. Exato. Exatamente, cara. Tipo, dá para perceber muitas vezes quando a pessoa está viciada em reproduzir. Quando você der uma atropeladinha em algum conceito, em alguma coisa técnica, e a pessoa já se perde de uma maneira, sacou? Aí tu fala assim, caralho, mano, é só você, né, quebrar a cabeça um pouquinho que tu encontra a solução aqui. Mas tem muita gente que está viciada nessa coisa de ter que ver tutorial, de encontrar todas as soluções prontas, sacou? E isso não vai fazer você ser um motion designer de sucesso no sentido de alavancar, né? Ou seja, que eu acredito que é o sonho de todo mundo, né, cara? Pegar bons clientes, grandes clientes, dar uma alavancada, trabalhar em bons estúdios. Então você não vai chegar lá se você der esse mole, sacou? Não Eu vai. lembro que uma vez Então, o Base falou, se for para copiar, copie como um artista. Faça igualzinho a parada que o cara fez. Faça, tipo, uhum, use como referência e tal, mas faça a sua arte, faça a sua animação, né? sim, Esse é o que as sim. pessoas precisam ter e muitas pessoas não têm, né, Pedro? Mas enfim, É, sobre isso, só para fechar, cara, eu passo muito para os meus alunos um método, né? É o MAC, né? É o método de absorção de conteúdo que eu coloco em prática por vários e vários anos. E outras pessoas acabam colocando em prática meio que naturalmente, mas eu meio que sistematizei isso porque eu vi que dá muito certo. Que é basicamente o quê? Você primeiro você quer aprender o tutorial à Vera, ou um curso que seja, né? Você assiste a aula e tenta reproduzir exatamente o que o professor fez. Ou seja, a tua missão ali, a tua missão é fazer exatamente o que o professor fez. É a missão. Depois, a próxima fase, você vai tentar fazer o mesmo projeto, só que sem acessar aquela aula, por conta própria. Aquela mesma coisa. E aí você vai tentar enxergar até onde você chega. O que você reproduziu e você chegou, mas que sozinho você não chega. Quando você passar dessa fase, ou seja, eu consigo fazer a parada sem ter o professor, aí tu vai para a próxima fase, que é o quê? Você, com os conhecimentos aprendidos, você criar algo autoral. Quanto mais diferente for do que o professor fez, melhor. Mas você vai fazer algo autoral usando esses conhecimentos. Então, eu fiz isso com o Andy Kramer, por exemplo, de cabo a rabo, irmão.
E sabe, Tutorial de 1 hora ali, eu ficava às vezes uma semana no tutorial, sacou? eu fazia isso com os seus tutoriais, cara. Tem um que você Sério fez mesmo? partícula, ensinando a mexer com partícula. Nossa, eu te mandei o vídeo, né? Que eu fiz 10 anos atrás. Sim, sim. A E, partícula em espiral, e- né? E aquilo ali é aula de 1 hora, só que tem detalhe pra caralho. Então, de fato, é algo que, porra, você tem que ir devagarinho, aí vai, tenta, e aí fazer sozinho, fudeu, né? Partícula, depois que tu aprende, tu copia todos aqueles valores, vai dar certo. Mas aí como é que eu vou entender esses valores por conta própria, então, foi que né? eu E aí, comecei. Eu vi aquilo, mas a partir daquilo eu fiz várias coisas diferentes, entendeu? Comecei a fuçar, mexer nos parâmetros, tentar umas coisas malucas, mas entender o que era cada parâmetro. Aí, tipo, deu várias possibilidades, né? exato. Eu acho que isso, sem dúvidas, é importante. A pessoa realmente não sair copiando, mas tentar entender o que está sendo passado e replicar. E o processo que você falou aí, eu acho uma coisa legal também, é no final, depois que a pessoa entendeu e aprendeu, tentar ensinar alguém aquilo que ela aprendeu, cara. Eu acho que ela aprende muito mais ainda. É algo que eu venho fazendo há um tempo, sabe? Estudando e sempre que eu aprendo alguma coisa nova, eu tento passar para alguém. E é a hora que eu mais aprendo, cara. Sim, sim. Isso aí foi basicamente o meu processo. Eu fazendo aqueles tutoriais, né? Por exemplo, eu fiz muito assim a junção de engenharia reversa e ensinar. Sacou? Então, por exemplo, ali tu vê aquele tutorial do Google, da Multishow, né? Não sei se você lembra, mas tem um tutorial É do Google, da Multishow e outros que o eu Google, pego o que é engenharia reversa. o logo, né? Exatamente. E que até hoje é atual, é muito atual. Porque o Google, cara, foi um dos precursores ali do flat design. Foi ele que bateu o martelo, ó, flat design, lembra? Sim. Que era tudo esquemórfico, né? Era tudo tentando fazer uma parada meio que a gente está navegando um pouco para isso, só que o esquemórfico hoje ele tenta manter uma estética flat, só com profundidade, só que cada vez mais realista, só que do flat. Tá uma parada meio doida. Mas é que antes era um esquemórfico mesmo, tentava reproduzir o mundo real ali. Mas ele trouxe. Então, o que eu fazia, cara? Até para passar para a galera, que eu acho que é um conceito legal pra caramba. A engenharia reversa é quando você pega um projeto que já existe, vamos supor, você viu na TV, viu no aplicativo, viu um determinado vídeo e tal. Você filma aquilo ali, ou captura a tela do seu computador, joga dentro do After Effects e você vai passando frame a frame, tentando entender o que acontece ali. Você vai começar a descobrir muita coisa. Você vai descobrir determinado match cut, que, tipo assim, caralho, na velocidade você nem tinha percebido, mas é um match cut, tipo, até feio, sacou? Quando você vê os dois frames, tipo assim, não conecta. Mas o simples fato de ser um match cut no pico de velocidade, e aí você começa a entender ali a engenharia, você vai entendendo o que pode ter sido feito, aí você tenta reproduzir. Então, uma engenharia reversa, você vai do resultado para como faz. E aí eu fiz muito isso, e aí eu fazia uma aula sobre isso, sabe? Então eu conseguia internalizar mais ainda. Então, de fato, cara, essa coisa de ensinar, cara, porra, eu ensino aí há 12 anos e, de fato, eu posso atestar que ensinar é uma das melhores formas de você aprender. Sim. Mas, porra, é Você absurdo. falou da sua animação lá do logo do Google, né? Que continua atual. Eu confesso que outro dia eu ia ensinar a galera a fazer a animação do logo do Google. Porra, o Pedro já ensinou isso, cara. Eu fui ver 7 anos atrás o vídeo. Falei, 7 anos atrás ele já estava ensinando. Vou pensar em outra coisa. Aí eu vou o logo da BMW. Não, mas, tipo assim, pode fazer também. Tem outras, porque ali eu mostrei só um dos estágios da animação do logo deles, né? Que são as três bolinhas formando o G. Mas se você olhar, é um loop com vários estágios. Sacou? Então você pode pegar um outro estágio ali e fazer, não tem essa não. Mas pega outro logo. Eu acho que quanto mais você trouxer assim, cases de reprodução de algo que já existe, eu acho que é importante pra caralho. Por exemplo, porra, a animação da Multishow, sacou? A pessoa tá aprendendo a fazer uma animação nível broadcast da Multishow. Então, é legal pra caramba, é um conteúdo muito rico. É muito bom. E é legal que se as pessoas conseguirem absorver todas as técnicas que você utiliza na aula, dá para fazer diversas coisas, né, Pedro? Não só aquilo. Porra, Dá pra... exato. Não, claro, aí dá para, aí você viaja, porque você começa a criar um repertório na sua cabeça, entendeu?
Porque quanto mais experiência você tem prática, quanto mais você faz engenharia reversa, quanto mais você assiste tutoriais, reproduz, projeto autoral e tal, e quanto mais você tem experiências mesmo do mundo real, quanto mais você observa os movimentos à sua volta, você está criando na sua memória um repertório, né? Um repertório visual e cinético. E esse repertório, ele vai ser muito útil na hora de você criar. Porque a criação nada mais é do que você unir todas as suas experiências e, através desse mix, você trazer alguma coisa nova, né? Então, o processo criativo geralmente funciona dessa forma. Então, quando você tem aquele board de referências, você não pega uma referência e segue aquilo. Você dá uma visão em todas elas e tenta, através daquele mix, sabe, chegar numa solução que, no final das contas, não parece tanto com nenhuma delas. É um mix, né? Então, isso é importante pra caramba. Eu já passei por diversas situações, irmão, que, tipo assim, trabalho ali importante pra caralho que eu tinha que fazer e eu fui rápido e eu executei com maestria por causa de uma engenharia reversa que eu fiz, tá? Por causa de uma parada que eu assisti e que eu fiz, um projeto autoral, entendeu? Sim. Então isso é importantíssimo, cara, importantíssimo. Pedro, mudando um pouquinho de assunto e também um assunto polêmico, essa pergunta para o Manuel Neto semana passada, eu vou fazer para você agora. O que você acha da inteligência artificial? Se você é a favor, você é contra, qual que é a sua opinião aí? Cara, eu sou apaixonado por inteligência artificial, cara. Eu acho que a inteligência artificial chegou para ficar e é super bem-vinda. Assim, eu sou muito, né? Tem a galera que tem medo, que fica nessa coisa de, mas eu sou, assim, a possibilidade que a gente está vendo, cara, quando você começa a entender ali, vamos pegar o mais ali que a galera conhece, que é o ChatGPT e o Midjourney. Mas eu vou falar mais assim do ChatGPT, que eu acho que é o mais sinistro. Você poder conversar, você poder criar uma conversa com um sistema que simula um ser humano, sacou? Isso é poderosíssimo e que ele tem ali conhecimento de absolutamente tudo, Tem gente né? que Assim, caralho, tu pergunta... usa como, tipo, como se fosse um psicólogo mesmo. Eu já vi muito disso. Sim, E é um negócio sim, eu já que falei. uma vez a gente tem que usar ao nosso favor. Uhum, E com dia, né? exatamente. Exatamente, cara. Tipo, o que vai acontecer não tem como você deixar de lado a inteligência artificial, porque ela veio para ficar mesmo. E o crescimento é tão exponencial que as soluções, você deve ter percebido, tu vai passando o rio, tá ligado? E a galera falando, o software mais poderoso de AI, tá ligado? Aí é sempre uma parada nova, porque é um crescimento exponencial, porque ela aprende com todos os inputs que a galera tá dando, sacou? Ela aprende consigo mesma, ela aprende com tudo, então ela aprende aprendendo, então é um crescimento muito rápido, não tem como você fugir. E o que acontece? Se você tiver uma postura, que é até uma crítica mesmo que eu faço, eu confesso que eu não sei qual foi a opinião do Manuel Neto, mas se você tiver qualquer receio e pé atrás com a inteligência artificial, você vai ficar para trás, porque o profissional que usa isso a seu favor, ele vai ficar mais à frente, às vezes em questão de criatividade, questão de velocidade, sacou? Questão de profundidade, entendeu? Ele vai mais longe, não tem como negar. Isso. Sacou? Você pode chegar, por exemplo, no ChatGPT, você pode chegar no ChatGPT e, cara, conversar. Eu fiz um prompt, né? Não sei se você viu essa live. Eu criei um prompt em que você personifica celebridades ali, para você conversar com ela. Então, por exemplo, eu fiz o ChatGPT, eu já fiz com várias pessoas, né? Mas vamos supor, eu quero que a partir de agora você simule o Malevich, que é um pintor ali do século XX, que foi o precursor do abstrato, né? Da arte abstrata. E aí eu fiz ela realmente simular ele, e todas as respostas dela tinham que se basear em todas as obras e tudo que ele escreveu, tudo que escreveram sobre ele. Bom, e aí ela vai, incorpora e começa a responder como um pintor do século XX, com Malevich, que está diretamente ligado com o que eu faço, que é a animação mais abstrata. Então ele é o precursor do abstrato,
Então é uma coisa incrível. Até recomendo vocês estudarem movimentos artísticos, porque vocês vão encontrar, tem muita coisa que o nego já falava há muito tempo e que você acha que é novidade, mas já falava lá atrás. E é Então, muito rápido, né, cara? A resposta. exatamente. E aí eu começava a perguntar, tá ligado? Tipo, eu cheguei a perguntar de motion para uma Malevich, ou seja, uma parada inédita. Porque o Malevich na época não tinha motion, tá ligado? Não tinha TV, porra. Então, eu perguntando, o que você acha do motion? Se você vivesse hoje, tá ligado? Você provavelmente ia usar o quê? Illustrator, After Effects, provavelmente e tal. Sabe? Então, você consegue ter uma conversa ali com alguém de qualquer época e você consegue, você dando um contexto para o chat GPT, você consegue pegar uns conhecimentos muito puros ali. Por isso que eu falo, quando você for usar o chat GPT, tenta não fazer algo geral, algo muito aberto, perguntar de qualquer jeito. O que é motion design? Não. Saca? O que é motion design segundo o fulano de tal? Ou tenta dar um contexto, né? Pega alguma coisa para você criar um contexto para o conteúdo ficar um pouco mais conciso, porque senão ela vai pegar coisas bem abertas e vai dar uma resposta meio vazia, né? Não muito aprofundada. Mas eu acho que tem que usar. Eu uso bastante, eu tenho várias coisas que eu usei no trabalho mesmo, sabe? Tanto com relação à criatividade, né? Então, por exemplo, estou representando visualmente determinadas coisas, sabe? E aí eu vou e boto lá, seguinte, ó, eu estou fazendo isso aqui, a animação é assim, pá, pá, pá. O que você acha que isso está comunicando? Sabe? Eu faço um teste, Sim. porque eu consigo ver se eu estou realmente acertando no alvo, né? E às vezes acontece, pô, você tá comunicando isso, aquilo outro, tal. E aí eu viro e falo, pô, pensando no público, olha só onde você pode chegar, né? Pensando no público tal, sabe? Dessa empresa, dessa marca e tal, você acha que esse nível de abstração tá muito alto, tá médio, tá baixo? Ah, o nível de abstração tá médio, então dependendo do público seria legal ser menos abstrato que isso, sacou? Então olha o nível de conversa que você consegue ter que o outro cara que tem pé atrás com AI, tá ligado? Não vai chegar. Então tu consegue chegar a soluções muito mais profundas, entendeu? É importante também saber formular a pergunta, né? Para não Com ser um negócio tão. certeza. O prompt é tudo. Eu O mesmo, prompt é tudo. caramba, principalmente nas minhas redes sociais, sei lá, coloco uma descrição, um negócio meio grande, eu falo, para melhorar a descrição, 200 caracteres. Outro dia eu fiz um tutorial no YouTube, usei para dublagem em inglês, porque o pessoal estava pedindo material em inglês, então eu lancei uma aula em português e outra em inglês, usando a inteligência artificial. E eu acredito que Perfeito. realmente no YouTube, daqui a pouco já vai ser automático isso, cara. Já vai ter tipo uma dublagem Já sem. É, vai ser automático, cara. Vai ser. E tipo assim, bota aí, daqui a um ano. Daqui a um ano, 2 anos no máximo, vai estar tudo absolutamente diferente do que está hoje. E o que é um ano, 2 anos? Não é nada, irmão. Por isso que eu falo, se você não entrar nessa, se você não colocar inteligência artificial no seu dia a dia, você vai, meu irmão, ser descartado muito rápido, porque está crescendo muito rápido, cara. Coisa de um ano, 2 anos, tá ligado? Então, tipo, para criar roteiro, é uma coisa incrível. Isso que eu falei de representação visual, para você aprofundar em briefing de cliente, sumário de curso. sumário de curso, exatamente. Cara, briefing, parceiro. Porra, não sei se você já fez isso. Você quer dissecar um briefing. Porque quando você lê é uma coisa. Agora, quando você dá para o chat GPT o contexto do briefing, que você chegou nas suas mãos, você consegue ir muito mais longe. Sacou? Fazer uma parada muito mais precisa, entendeu? Então você consegue também fazer isso. Então você. Isso eu tô falando do chat GPT, tá ligado? Então tem várias outras coisas como você está falando. E eu acredito que vai começar a ter AI dentro do After Effects também. Sacou? Vai ter, não tem como fugir. O Photoshop já está rolando, coisas incríveis ali, tá no beta, mas está sensacional. Eu estou usando só o Se eu beta não já tá agora, sacou? Porque do After também. Outro dia eu vi um vídeo de rotoscopia, mas ainda não é nativo do After. Mas o pessoal já está criando porra, inteligência artificial. Chega porra, ali. mas fazer uma rotoscopia com AI, hein? Caralho. Cara, o vídeo que eu vi, realmente foda. O cara se mexendo pra cá, mexendo pra lá, e fez perfeito.
sim, Falei, sim. É uma coisa assim, é a opinião que eu tenho, irmão. E eu vou além, assim, eu tenho uma opinião até de, tipo assim, eu acho muito interessante a ideia de uma Neuralink, que é mais polêmico ainda, tá ligado? Que você tem um chip, não sei se você conhece, né? Que é a empresa do Elon ah, Musk, sim, sim. Eu li. entendeu? É uma a proposta da Neuralink é exatamente ele produzir um chip onde você vai implantar conectando com determinadas regiões do teu cérebro e aí você consegue só através do teu cérebro fazer comandos e fazer o que você quiser ali, né? A proposta dele atualmente é fazer com que pessoas que porque nego tem medo, mas olha só o que vai começar a ser feito. Pessoas que não enxergam vão enxergar. Pessoas que não andam vão andar, tá ligado? A última vez que a gente ouviu isso, sacou? Foi na época de Jesus Cristo, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa absurda. É absurdo você poder fazer com que a pessoa implantando um chip, porque parece que a pessoa que é cega não significa que aquela área do cérebro está danificada. Às vezes é só o olho, entendeu? Então você consegue é, ativando determinada área do cérebro e tendo às vezes uma câmera, um olho ali artificial, você consegue fazer com que a pessoa enxergue. Aí tu vai falar para mim que isso não é foda, tá ligado? Que isso não é sensacional? Mas eu tenho também interesse nessa coisa de você realmente implantar para você criar uma super consciência, que é mais polêmico ainda, que a galera é muito contra, mas eu confesso que eu tô achando interessante isso, sacou? Você poder, o teu cérebro está conectado via Bluetooth, né, na internet, você só de pensar numa pergunta já vinha a resposta, e a resposta você não precisa nem ler, porque ela já foi inserida na sua cabeça, e eu acho isso incrível. Mas hoje em dia já tem algumas coisas bizarras, que, por exemplo, sei lá, você fala. Eu tenho uma Alexa aqui, né? Eu falo alguma coisa, conversando com um amigo meu, sei lá, comer um lanche daqui a pouco. Daqui a pouco aparece o anúncio do lanche no celular. É surreal. É, é. É coisa incrível. E, cara, essas empresas, esses algoritmos já estão usando AI há muito tempo e a gente não sabia, cara. Porque é muito inteligente. Eles conseguem entender através do nosso comportamento e tal, e às vezes até a captura de alguma voz ali, eles conseguem entender de uma maneira tão precisa que no momento certo eles, bum, toma isso aqui. Sacou? Deixa eu falar para o pessoal um pouquinho, porque essa live já está chegando em 1 hora, então se a gente puder deixar uns 10 minutos aí em aberto, Pedro, para mandar algumas perguntas. Eu não sei como está seu horário, se você tem, Sem mas problema. Não, de boa, cara, de boa. Pode seguir. Bota aí, sei lá, mais uns minutos aí, 20 minutinhos, tá tranquilo. Você que tá. sabe. Eles mandam as perguntas também, que a turma que me acompanha é muito pessoal que está começando, sabe? Que Aham. quer seguir carreira, curte motion. Então, se você tiver algum conselho, alguma dica, uma sugestão que você queira dar para essa galera, tá aberto aí, Pedro. Seria bacana sua experiência aí, mais do que você já passou, né? Cara, a primeira coisa que eu falaria é que eles estão muito bem servidos, porque o que tu faz aí, cara, o conteúdo que tu está produzindo, a qualidade das paradas que você faz. Então, o fato da galera ser teu aluno e te seguir é exatamente isso, sacou? É você realmente ter sede por conhecimento e seguir as pessoas corretas com relação ao que você quer fazer, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é ter sangue nos olhos de aprender. Muitas vezes a pessoa tem preguiça, né, de fazer determinada coisa. Cara, se você tem preguiça, meu irmão, complica, entendeu? Então tenta realmente desenvolver uma paixão pelo motion. Ao invés de só ficar naquela coisa e tal, tenta ficar apaixonado pelo processo mesmo, sabe? Ficar apaixonado pelo distanciamento dos keyframes, ficar apaixonado pela curva que você vai colocar para você não chegar e meter qualquer curva que você quiser ali e acabou. Não, cara, tenta ter capricho nisso. Tenta realmente ser paciente. Eu acho que é uma característica muito importante para motion designer é ser paciente. Porque muitas vezes você vai ficar muito tempo para deixar 3 segundos perfeito. Sim. E se você não tiver paciência, você não vai chegar naquele nível maneiro que realmente é o nível que tem que ter. Né? A gente sabe, tem projetos que, meu irmão, não tem como tu pecar em determinadas coisas. Então, paciência, sacou? Capricho, vontade de aprender, seguir as pessoas que estão realmente linkadas, que estão conectadas com o que você quer fazer, que aí isso já entra na determinada coisa, cara. Você já entender mais ou menos para onde você quer ir, né? Porque
por exemplo, você ensina bastante coisa de personagem, certo? Sim. Então, a gente tem o Beiso, que ensina bastante coisa de 3D, né? Mais, às vezes, muita coisa ali de broadcast e tal. Eu, por exemplo, pego um motion mais abstrato, né? E trabalho mais ali com motion branding. Então, você vê que tem várias vertentes do motion que não tem como você abraçar tudo. Sim. Você sabe disso? Não tem como. Se você tentar Boa. aprender tudo... Oi? Sim. É importante a pessoa se identificar e gostar do que está fazendo, né, cara? Que daí sim ela vai fazer bem. Que nem até Exatamente, eu. exatamente. Eu eu faço com amor o meu trabalho. Passo horas, é lógico, chega uma hora que a gente está cansado, nosso corpo às vezes não consegue acompanhar a nossa cabeça, né? Mas o Sim. prazer que eu tenho em fazer, trabalhar com motion, mexer, cara, o after aqui é tudo lindo para mim. Então, Porra, meu irmão. É a delícia. e a gente É a recebe, delícia. a gente ganha para isso. Oi? Fala aí. E a gente recebe ainda para isso, né? Sim, exatamente. Cara, por isso que eu falo, por que que motion é tão apaixonante? Por quê? É uma parada divertida ali de você fazer essa coisa. É gostoso. Claro que tem gente que não gosta. Faz, né? Eu já conheci pessoas que veio falar comigo, que eu não gosto muito, mas eu faço para ganhar dinheiro. Aí beleza, mas a maioria que eu converso são apaixonados assim pelo motion, entendeu? E ao mesmo tempo você consegue trabalhar, você definindo ali o que você realmente quer fazer e você chegando num determinado nível, você consegue ganhar dinheiro, você consegue fazer, ganhar não, né? Não gosto de falar ganhar, mas você consegue ter uma receita maior com motion e às vezes, cara, às vezes não, muitas vezes você ganha mais do que um médico. Sim. A galera que estuda 10 anos de medicina tem que, porra, tem experiência foda para ter um determinado salário que o motion, com menos tempo, consegue chegar. Então você une essas paradas todas, não tem como não se apaixonar, tá ligado? Não tem como. E é o futuro, né? Ou seja, é não só o presente, mas o futuro, porque cada vez mais a gente vai estar rodeado por telas. Cada vez mais. A gente já está. É tela em tudo que é canto. E se tem tela, tem que ter movimento, porque as pessoas estão acostumadas com movimento. Tanto que tudo agora tem microinteração, a galera gosta de consumir muito mais vídeo do que coisa estática, do que foto. Lembra a época? Você não deve ler. Você tem quantos anos, meu cara? 31. Tá. Então acho que você não pegou a época do Fotolog. Cara, eu lembro de nome, mas visualmente assim não peguei, não. Pois é. Então, teve um período ali que veio o blog, aí o Ah, Fotolog, que é ficar lembro. vendo foto, Eu tinha sacou? um blog Então, .zip.net. isso, exatamente, sacou? Então, tipo, naquela época ali, beleza, foto, coisa estática, mas chegou num nível que tem que ter o movimento, porque é tudo vídeo, animação e tal. Então, a parada não só é o presente, como é o futuro. O motion ele só tende a crescer cada vez mais, porque vai todo mundo querer, né? Então, por exemplo, na própria área de motion branding, né? Que não deu até tempo da gente falar de motion branding, mas no motion branding é exatamente isso. São as empresas, são as marcas querendo dar uma solução cinética, porque elas não querem ser mais estáticas. Elas precisam de uma identidade cinética, tá ligado? Que é quando entra o motion branding. A gente pensa muito no branding, no algo estático. Então, tu vai pensar em tipografia, tu vai pensar em cor, tu vai pensar em imagens, você vai pensar numa série de coisas estáticas, né? Elementos visuais estáticos. Só que hoje em dia você precisa ter os elementos cinéticos. Então você precisa representar a identidade da empresa também através do movimento e não só através de cor, tipografia, etc. Que é quando entra. Então o motion brand é um desses fenômenos da exigência que hoje em dia se tem do movimento. Sim. Então o motion é o futuro, cara. Quem estudar motion está garantido. É uma parada que. E é até difícil o AI tomar conta de motion, tá ligado? Porque que são muitos detalhes. Porque AI não vai saber ali por que vai ter essa curva, por que não vai ter, por que o time vai ser assim. Ou seja, é uma complexidade tão grande que talvez ela vai dominar muitas outras áreas antes de chegar no motion, sabe? Então ainda tem esse bulletproof, né? Pedro, a gente tem algumas perguntas aqui. Meu parceiro Fala Aldo, aí. acho que o Aldo Motion também traz conteúdo bacana pra Aham, caramba, galera aí. Ele perguntou se aham. teve algum problema, você ficou
teve uma exaustão total aí de realmente travar seu processo criativo e ficar exausto, né? Sim, sim. Cara, isso já rolou mais de uma vez, cara. Isso já rolou mais de uma vez, porque quando você pega ali um projeto grande, né, mas exaustão é, de você nunca achar que tá bom, tá ligado? Você vai fazendo e parece que tá criativamente bloqueado. Então eu passei recentemente, foi inclusive com o Spotify, mas é um projeto até secret, tá ligado? Que eu não posso falar sobre ele, porque é uma parada interna, que eles estão ainda. É uma coisa ali que eu não posso falar nada dele. Mas esse projeto, e especificamente, cara, eu fui o que começou ali no V0 a parte criativa, né? Do motion. Então, sem referência, só um briefingzinho ali e tal. E aí, cara, aquele primeiro dia, meu irmão, a cabeça com dor de cabeça, não conseguindo produzir tudo que eu animava, sacou? Eu falava, cara, isso não tá bom, velho. Não tá nível Spotify. Não tá nível Spotify, sacou? É o boladão. Aí eu ficava bolado o dia inteiro. Aí eu dormia mal. Aí acordando no dia seguinte acontecia a mesma coisa, sacou? Aí no final das contas eu ficava exausto de não conseguir fazer o que eu gostaria, né? De ter um determinado impacto. Então isso acontece quando você pega projetos assim, pelo menos comigo, ele acontece muito quando é um projeto muito importante e que você quer dar o teu máximo. Tanto que esse do Spotify eu fiz hora extra sem cobrar, que é polêmico também. Eu trabalhei um pouco sábado sem cobrar, que é polêmico também. Mas era uma parada tão histórica, tão importante, tão foda que eu falei, meu irmão, eu quero fazer. Eu quero, sacou? É Então eu importante, fiquei nesse aí. Pedro, de saber também quando não tá bom. Porque às vezes a gente vicia o nosso olhar, cara. Você não consegue enxergar um defeito ali. Então eu, pelo menos, às vezes gosto de sair, tomar um ar, pedir a opinião de alguma pessoa para ver o que você acha, como tá ficando. Eu acho que é importante também essa humildade de poder escutar outras pessoas, né? Lógico que tem projetos Sim, específicos como esse que a gente não pode sair mostrando para ninguém. Mas esse sim, perigo sim. de olhar e não conseguir identificar que, tipo, não tá legal, perigoso. É, mas aí, cara, aconteceu algo interessante pra caramba. Como que muitas vezes essa percepção de que não tá bom é uma percepção falsa, tá ligado? É a nossa consciência dando uma percepção falsa sobre isso. Porque no final das contas, a animação que eu fiz no primeiro dia, que eu achava que, tipo assim, não, cara, isso aqui é muito óbvio, não vai rolar, mas eu vou botar aqui para apresentar para o cliente. No final das contas, foi uma das animações que foi até a fase final. Ela não chegou a ir pro final mesmo, mas ela foi para a penúltima fase, que a galera continuou mantendo. Não, quero manter esse, porque tem muito disso, né? Os trabalhos que a gente pega, a gente faz muito assim, opções. Então a gente vai para o cliente e apresenta, sei lá, 7 opções, 6 opções de uma determinada animação, entendeu? Aí o cliente vai lá, pum, 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 eu gosto disso, não gosto daquilo, etc. Então cada encontro com o cliente a gente consegue ter uma direção melhor de para onde tem que ir. E aí vai lá e faz mais, e faz mais. Aí você vai conseguindo filtrar até chegar na fase final, que caralho, é exatamente isso. E uma das animações que eu fiz no primeiro dia, que eu achava que estava muito ruim, que não ia e tal, porra, foi para a fase final, cara. Então, às vezes, também saber reconhecer que pode ser a tua mente, a síndrome do impostor, é a tua mente brincando com a tua cabeça, sabe? É de que não tá maneiro, de que não tá bom, mas na verdade está. Entendeu? Pedro, a gente tem uma pergunta também do Isaac. Um prazer, o Isaac aqui, o organizador do Animotion, não sei se você conhece ele. Opa! O Isaac, mano, tá sumido, velho. Saudade desse moleque, cara. Tá Mais sumidaço. Eu um. tava falando sobre ele lá na Motion Insider, cara. Cadê o Isaac, cara? Cadê? Então, Mas enfim, fala aí. a vir no Animotion teve ou não? Eu fui no 2018, se não me engano, 2019. Pô, cara, é tipo assim. Eu tive uma fase ali, quando rolou Anymotion, eu tive uma fase ali muito conturbada, eu mesmo. Eu acho que o Isaac lembra, tá ligado? Tipo, eu falava que ia, e aí eu não ia e tal, sacou? Então, tipo assim, eu acabei que não fui. Eu não fui, mas eu me arrependo profundamente, porque foi histórico, né? Não se sabe aí se ele tem planos para voltar com isso, sacou? Porque se rolar outro, eu vou com certeza, mas na época eu não fui. E deveria ter ido, porque era uma coisa incrível, né? Era Foi maneiro uma demais. produção de cinema. É, muito foda.
Pode. Mas fala aí, qual é a pergunta Perguntou aí? aqui, como que você enxerga os MFT? Cara, eu cheguei a ficar muito empolgado com NFT quando lançou. Eu cheguei a fazer alguns NFTs, mais animações, eu botei lá. Foi no OpenSea, que é o gratuito, né? Mas, tipo assim, cara, eu acho que para quem é artista, para quem é criativo, porque muitas pessoas da área criativa e artista pensam no NFT como uma forma de, às vezes, ganhar dinheiro. Ou seja, você bota ali uma arte tua e a galera compra e valoriza, etc e tal, blá, blá, blá. Só que isso é muito difícil, sacou? Essa perspectiva do NFT, isso é muito difícil acontecer porque o artista ele tem que ter um certo público ou uma certa presença online para fazer com que quem vai comprar o NFT dele consiga ver que no futuro ele vai estar maior do que ele está hoje. Então ele sabe que aquela parada ali que ele vai comprar vai valer mais porque o cara está em ascensão. Que nem o Beeple. Não sei se você lembra do Beeple. Sim. Então, o Beeple, ele ficou por vários anos produzindo todo dia alguma coisa. Foi a filosofia dele. Todo dia fazendo uma parada, um design, um layout, comunicando algo, às vezes polêmico e tal. E aí chegou num determinado ponto que ele transformou tudo aquilo num mosaico de NFT e aí compraram por sei lá quantos milhões, entendeu? Eu não lembro o preço. Passou no jornal, tipo assim, passou na mídia toda essa porra. Só que isso é difícil pra caralho. Agora, o NFT como uma tecnologia de contrato, eu acho que é inovador. Eu acho que é muito foda. Então, por exemplo, através do NFT você poder comprar um carro. Acabar essa coisa de documentação, você comprar uma casa com NFT. Ou seja, você ter tudo ali em blockchain, todas as transações que você faz no mundo real, linkado no blockchain através do NFT. Então, qualquer coisa. Carro, casa, etc. E tal. Então, acho que essa perspectiva do NFT, eu acho que tem um futuro brilhante, eu acho que vai ser dessa forma. Né? Tanto que já é em jogo, né? Então, Você tem as casas. e o NFT veio bem hypado no começo, né? Eu achei que deu uma desacelerada. Deu, esfriou bastante, cara. Mas ainda tem. É uma parada. Eu não sei se é porque a sociedade não está preparada para isso ainda, sacou? Questão de leis, né? Ou seja, você tem o NFT, mas tem leis que realmente pegam veem o NFT de uma maneira séria. Né? Então, se você tem o NFT, por exemplo, uma casa que o contrato dela foi firmada em blockchain, mas pô, você precisa de leis, né, do teu país, sabe, que realmente reconheça aquela parada, entendeu? Então, eu acho que vai demorar um pouco de mudar a lei, meu irmão, demora anos. Então, eu acho que o problema maior, eu acho que é isso, é você ter um reconhecimento jurídico, etc e tal, do NFT em si, entendeu? Pedro, a Bia mandou uma pergunta aqui. Pedro, você ama os seus alunos? Deve ser aluna Porra, sua. cara, eu, eu amo de paixão, cara. Eu não seria ninguém sem meus alunos, cara. Tipo, cara, são 12 anos dando aula e cada vez mais eu fiquei mais apaixonado porque quando você vê aquelas pessoas, irmão, você tá tendo essa experiência, cara. Quando você vê aquelas pessoas se transformando com o conteúdo que você tem, que às vezes é um conteúdo até meio óbvio, né? Para você, que às vezes você acha até que a galera não vai se impactar, mas aí você começa a ver a galera se transformando e obrigado, e caraca, eu consegui um emprego, porra, eu tava desempregado e só com seus tutoriais eu consegui um emprego e tal, tá ligado? Porra, meu irmão, tu começa a criar um vínculo ali incrível, né? E aí, de uns tempos para cá, eu tô dando até mais valor para criar essa aproximação, sabe? Então a gente tem lá o Discord, a gente troca ideia, as lives de terça e sexta são muito para isso, coisa que você está fazendo aqui, isso é incrível, porque você cria esse vínculo com quem te segue, isso é importante pra caramba, coisa que eu negligenciei por muito tempo, você que foi meu aluno, você sabe disso, né? Eu postava tutorial, depois eu postava 5 meses depois, mal fazia live, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que é importantíssima. Então, eu poderia dizer que hoje eu tô mais apaixonado do que nunca pelos meus alunos, cara. Pra caralho, assim, demais, demais. Mas, né, Pedro, ver a evolução do pessoal também, o pessoal se dedicando.
E eu acredito muito É, também na educação como forma de transformar vidas, cara. Pelo menos a minha foi transformada com estudo, né? Estudo e dedicação e disciplina. Então, realmente é muito gratificante ver a galera crescendo aí e acompanhando o que a gente vem, muito. né? Pedro, tá dando 1h15 de live. Sei que você tá cansado, tô cansado também. Então, vamos partir para o encerramento aqui. Queria agradecer você mais uma vez por ter topado fazer essa live, esse bate-papo. Foi muito bacana. Acho que todo mundo ganhou muita informação, muita experiência. Para mim, foi tipo demais, como eu falei, acompanho você há muito tempo. Acompanhei até todo o seu crescimento na área, seus cursos, tudo que você vem desenvolvendo e agregando para todos nós, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Espero talvez marcar uma próxima live aí, agora simultânea com o YouTube. Que nem eu falei, vou tentar Pô, melhorar a estrutura, fazer um negócio bacana para todo mundo. sensacional, meu caro. Pô, cara, o prazer foi meu, foi realmente incrível, assim, quando tu chamou, eu falei, porra, com certeza, vamos trocar ideia. Eu acho que isso aqui é muito importante, que através de uma trocação de ideia você consegue trazer coisas que às vezes tu não traz em aula, né? Porque é um compartilhamento aqui de experiência, de conhecimento. E, cara, um prazer imenso, cara, poder aqui trocar ideia com você, ter aqui um contato com o teu público e também você com o meu, porque tá passando, né, nos dois Instagrams e tal. E, cara, é isso aí, cara. Sempre que você quiser ir trocar ideia, você percebeu que o tempo voa, né? Pra mim, tipo assim, foi pouco. Tem tanta coisa que eu queria passar, tá ligado? Tipo, porra, eu queria falar sobre UX Motion, queria falar sobre Motion Branding, mas acaba que é pouco tempo. Então, sempre que tu quiser ir, cara, trocar mais uma ideia, tu falou que tá dando uma reestruturada aí, né, para poder fazer exatamente essa live no Instagram, no YouTube, para poder usar às vezes a câmera. Aí vai ficar muito mais fluido, mais até confortável, né? De você simplesmente botar a câmera, sentar aqui e ficar de boa. Então, meu irmão, sinta-se à vontade aí quando quiser trocar ideia. Tamo junto. Show, obrigado, Pedro. E obrigado a todo mundo que acompanhou aí. O Aldo teve presente, o Isaac, uma galera fera do Motion estava presente aí também. E todo mundo que acompanhou, né? E é isso, valeu, Tamo pessoal. junto. Semana que vem tem mais live. Bora descansar um pouquinho. Falou, Pedrão. Até Aquele mais. abraço. Valeu, até mais.